Boa noite, pessoal. Obrigado da presença. Que bom que a gente está aqui junto. Então, vamos começar o nosso estudo. Sua Santidade Dalai Lama, o livro A Lei de Religião, uma ética para um mundo sem fronteiras. Então, a ideia é a gente poder olhar como ele coloca aqui para nós, né? Então, primeiro a gente vai ver essa visão, nova visão da ética secular. E aí ele faz uma introdução, ele vai repensar o secularismo. Ele vai ver, mostrar como que todos nós estamos interligados e como todos nós estamos querendo ser felizes e nos afastar do sofrimento. E muitas vezes a gente usa métodos esdrúxulos que não necessariamente nos levam mais próximo da felicidade. Então, na segunda parte, ele vai mostrar para nós que é preciso, para educar o coração, treinar a nossa mente. Pode ser que a gente leve um semestre, pode ser que a gente leve um ano, a gente não sabe. A gente vai ler o texto todo dessa maneira, então, às 20 horas, né, até às 21h30, a gente vai fazer as preces iniciais, depois a gente faz o tempo de meditação conduzida, tá bom? 10 minutos, depois mais para frente pode ser 15, a gente vai sentindo o grupo e aí a gente vai estudar o texto. A gente vai ler o texto e vai abrir para contemplação, tá bom? No final a gente faz a dedicação e assim a gente vai seguindo o nosso estudo. Sempre fica aberto, todo mundo pode se sentir sempre bem-vindo, podendo falar, né? Com, tiver dúvidas ou não concordar, né? A gente não está aqui para concordar, é o contrário, a gente está aqui para discernir, aprender juntos a olhar aquele tema e aí cada um vai ver como é que aquilo ressoa em si, tá bom? Eu acho que vai ser bem importante para a gente trazer essa base, né, da fundação que o Dalai Lama vai ensinar para nós, da ética universal, para a gente poder vivenciar uma cultura de paz a partir de dentro, e não a gente ficar numa visão crítica de só querer que os outros vivam a cultura de paz e a gente não. Então a gente vai tentar vivenciar a cultura de paz é a partir da nossa experiência, do nosso coração, né? E vai tentar ajudar os outros também a entrarem nessa paisagem sutil da mente, que depois pode se tornar uma terra pura, e a gente aspira que chegue até uma mandala. A gente compreender essa interdependência de todos os seres, né? Tá bom? Então nós vamos começar aqui, eu vou compartilhar com vocês a nossa sadhana. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais, a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres, em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade, e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Então, vou fazer a prece de 7 linhas. Jai Yuji Caleb Johnson, Emma Gesardon Pola, Yatseng Choki no Drupne, Emma Junne Jitsu Ra, Kordu Kandro Mante Kur, Chechi Jesu Dandru Ki. Jinji Lokju Sheksu So Guru
Siddhi Origin Ji Nibjan Sam Pema Agesar Dom La Yatsen Chuki no Drunem Pema Junde Sutram Urdu Kandro Mante Gordon Chichi Jesu Dandru Ki Jinji Long Chi Jesu Song Guru Pema Si Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis, enquanto pratica seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Suchi Chonamba Janche Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jin So Jin Pe So Nanchi Drola Penchi Sanje Druparshu Sanje Jodan Sochi Chonam La Janche Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Rola Penchi Sanje Drupa Show. Então a gente vai fazer agora um tempo de meditação. Encontre uma postura confortável para o seu corpo. Lembre-se de manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos semicerrados pousando à sua frente. Vamos iniciar com a prática de shamatha, permanência serena, o calmo repousar da nossa mente, habitando o espaço do corpo. Traga a mente de volta ao momento presente, observando o fluxo natural da respiração lá no abdômen. Faça algumas respirações profundas, completamente consciente. Hoje nós vamos evocar a qualidade do relaxamento para a prática, observando a respiração abdominal, sem julgar, sem criticar, sem analisar, apenas observando. Não é necessário fazer esforço algum, a respiração se dá de modo natural. Nosso treino é trazer a mente de volta ao momento presente a cada respiração.
você perceber algum tipo de tensão no seu corpo, apenas solte, relaxe, solte os ombros, suavize o semblante, a face bem relaxada. Nenhum lugar a chegar, nada a ser buscado, alcançado ou visto, apenas como uma testemunha, a gente observa a respiração. Lava então. Nós vamos aprofundando o nosso relaxamento. Corpo bem solto, relaxado, a mente tranquila, lúcida, atenta a esse movimento natural, observando o fluxo da respiração abdominal. Você perceber que se distraiu, de modo gentil, retorne, apenas solte o pensamento, as ideias, a história por onde você tenha andado, apenas repouse no momento presente, observando a respiração. E vamos seguir em silêncio mais alguns minutos com essa instrução.
Bem, vamos retornando. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Quem não dormiu, quem ainda tá aí? Muito bem. Então, a gente fez, ó, 10 minutinhos de silêncio, um pouquinho conduzido, né? E um pouco silêncio propriamente dito. Eu não sei vocês, mas eu me perdi inúmeras vezes, o que é normal, que a nossa mente, ela é profícua, né? Produz muitas imagens, é natural, é da natureza da mente produzir pensamentos, mas é também da natureza da mente reconhecer a sua própria liberdade frente aos pensamentos. É isso que nós estamos treinando. Então, quando a gente usa uma âncora, como a respiração, e no caso a respiração abdominal, para trazer esse centramento, esse ground, né, ficar mais aterrado e você conseguir trazer a mente, é uma maneira da gente, como é que eu vou dizer? Quando a mente está muito acelerada, dar uma contrabalanceada. Então a gente consegue um esteio, né? Então essa âncora mesmo que pode ser a respiração no caso abdominal. Então muitas vezes a nossa mente produz imagens e o treino não é bloquear as imagens. A gente não está querendo reprimir a produção de pensamentos que surgem, né, na nossa cinemateca interna, né? Que a gente tem ali uma tela e vai produzindo imagens. A ideia é a gente não se perder no filme, é isso. É ter esse espaço e reconhecer a liberdade da gênese do pensamento, que ele surge por um tempo e ele cessa. E se eu me ancorar na respiração, é uma forma de eu treinar, não entrar, não me engajar nos pensamentos, não ficar preso a eles. Porque um pensamento leva a outro, que leva a outro, e eu vou gerando um raciocínio ali dentro. Aí eu entrei na bolha, eu entrei na minha história. Então, o nosso treino aqui é quando a gente fosse dar um passo atrás. Eu estou assistindo a tela de cinema, mas eu me lembro que eu estou sentado na poltrona da minha própria mente. Esse que vai ser o treino. Então, a gente pode usar a respiração como uma âncora, né? Então, eu lembro, ela produz imagens, mas eu vejo o surgimento. E aí eu vejo a sensação. Se eu mesmo não entro naquela história, então eu não me engajo por apego ou aversão, se eu gosto daquilo, começo a entrar, pensar, imaginar, ou se eu não gosto daquilo, então eu rejeito, tento tirar o pensamento, isso tudo vai gerar mais pensamento. Então não é esse o caso. É deixar aquilo surgir, durar um tempo e cessar, mas sem ser dragado pela história, né? Não ser cooptado, ficar preso ali, fundido, sentindo-se a própria história. Eu preciso fazer esse descolamento. Então esse vai ser o treino da meditação de Shamatha, permanência serena, o calmo repousar. Chinês, tibetano, né? A gente está Shamatha em sânscrito, a gente fica ali presente. Então você observa, a mente saiu, me distrair. Não tem problema surgir pensamentos. O problema é quando eu engajo naquilo e fico preso naquilo. Não é que é um problema, eu posso fazer isso, mas a gente está treinando essa, vamos dizer assim, o exercício de liberdade de não responder frente a um fluxo mental. A gente está sempre surgindo em ideias e imagens. Então, eu tenho essa liberdade ou não? Quando eu quero pensar, eu penso, não tem nenhum problema. Eu sigo um raciocínio. E quando eu não quero seguir aquele raciocínio, eu tenho essa liberdade. Então, isso que é o treino de Shamatha. É como se fosse assim, domar, né, a própria mente, domesticar, adestrar, num certo sentido, se ela for um cavalo selvagem. No começo ela é mesmo. E depois a gente vai tentando pacificar, e aí você monta no cavalo, e aí
faz uma galopada, trota numa boa, sem a mente correr e você querer ir para o outro lado. Então é isso, é como se fosse eu vou ganhar a mente de volta. E também, gente, ter essa qualidade de fazer as pazes consigo mesmo. Sempre é importante frisar isso. Não é que a gente está entrando em guerra conosco mesmo, quando a gente vai treinar a nossa mente. Ah, então eu vou vencer a minha própria mente. Não é esse o caso. É o caso de você olhar a sua mente e você reconhecer que é um fluxo natural. E você vai se familiarizar com sua própria, seu próprio modo de operar internamente. Então, esse também é um termo que é bem usado, né, no budismo tibetano, Gon, essa palavra que é meditação, né, para os tibetanos, que significa se familiarizar. Então, a gente deve se familiarizar com o nosso fluxo mental. No começo pode ser que ele aparenta muito, aparente assim, caótico, pior do que antes. É normal, porque você está vendo pensamentos que antes não via. Mas tenha calma, paciência, fé, coragem, garra, força, e vai um dia após o outro. Tem que ser, como é que eu vou dizer assim, doses homeopáticas, né? Aos poucos você vai se familiarizando com o seu fluxo, fazendo as pazes com você mesmo, e aí vai seguindo nesse treinamento da. É isso que o Dalai Lama vai propor para nós, e a gente vai olhando junto. Então, essa vai ser a ideia, né? Daqui para frente, nesse estudo, a gente fazer as preces iniciais, que é uma forma da gente estabelecer a nossa motivação. Sempre que você fizer uma prática, faça, nem que seja algumas palavras, você faça uma forma de motivar. Qual que é a sua motivação naquilo? Para qualquer ação na sua vida também, no teu trabalho. Antes de começar o trabalho, para tudo. Faça duas, três respirações e faz uma motivação. Que hoje possa ser útil aquela minha atividade. Que ela possa não prejudicar os outros e possa beneficiar as pessoas. Né? A gente dá um outro teor para aquela atividade, seja qual for. A gente sempre pode fazer uma motivação, a prática propriamente dita e no final dedicar. Terminou o trabalho? Faz uma dedicação, o estudo, seja o que for. Você dedica qualquer mérito que tenha surgido, que seja mínimo, ínfimo, mas aquilo vai crescer quando a gente faz a dedicação, né? Muito bem, aí depois da meditação, né, a gente faz então a leitura do texto e aí nós vamos contemplando juntos. Bom, quem puder estar com o livro é muito bom, consegue acessar lá no site da Lúcia da Letra. Acho que também fisicamente deve ter, né, no Sucabate, no SEB Curitiba também, quem quiser comprar. Talvez tenha uma ou outra exemplar também lá na biblioteca lá do Sucavati, tá bom? Então vamos lá, na página 5 do texto, os agradecimentos do Dalai Lama. Enquanto eu escrevi esse livro, eu tive a sorte de ser auxiliado pela mesma equipe editorial que trabalhou no meu livro Uma Ética para o Novo Milênio, que é lá de 2000. Além de uma ou duas outras pessoas. Gostaria de expressar o meu reconhecimento e gratidão pelos esforços dos membros do meu escritório, em particular pela inestimável ajuda do meu tradutor de longa data, Tupten Jimpa, e pelos cuidados editoriais de Alexander Norman e seu sócio George Fitzherbert. Espero sinceramente que o conteúdo desse livro possa contribuir, mesmo que em pequena escala, para a construção de um mundo mais compassivo e pacífico. É claro que não iremos mudar o mundo da noite para o dia, nem o faremos com um pequeno tratado como este. A mudança virá gradualmente através da conscientização crescente, e esta, por sua vez, somente será desenvolvida com a educação. Se o leitor encontrar algo escrito aqui que lhe seja benéfico, então nossos esforços terão sido recompensados. Caso não encontre, não deve se sentir constrangido em deixar de lado esse livro.
Dalai Lama em Dharamsala, em 2011. Então, esse texto de 2011, em inglês, né? Depois ele foi traduzido em 2016. Então, já está dando 10 anos. E a gente fez um estudo presencial no Sukhavati também com esse livro em 2018. Então, parte um, uma nova visão da ética secular. Introdução, repensando o secularismo, o primeiro capítulo, né? O segundo, nossa natureza humana comum. Só falar uma coisinha engraçada, né? Os tibetanos, eles estudam, inclusive o índice. A gente ocidental, a gente pula essa parte, a gente não lê nada, a gente já vai direto, quero saber o que que é, não vou nem ver o agradecimento, nem vou ver prefácio, quero saber isso que é o cerne, né? Mas é importante isso, porque isso daqui vai ser uma forma de nortear o que que vai ser dito, qual que é o eixo, né, do nosso estudo. Então, essa primeira parte, uma nova visão da ética secular, a introdução, depois repensando o secularismo, nossa natureza humana comum, o terceiro capítulo, a busca da felicidade, o quarto, a compaixão, a base do bem-estar, o quinto, a compaixão e a questão da justiça, o sexto, o papel do discernimento, e sétimo, a ética em nosso mundo compartilhado. Daí ele vai para a parte 2, como se fosse uma questão panorâmica, a parte um, né, mais geral, termos comunitários, né, sociais, vamos dizer assim, da sociedade mesmo. E aí depois a questão mais do indivíduo, a parte 2, educando o coração através do treinamento da mente. Introdução, começando consigo mesmo. 8, cultivando uma mente ética no cotidiano. 9, lidando com emoções destrutivas. 10, cultivando valores internos essenciais. E 11, meditação como cultivo mental. Depois tem um pós-fácil. Então, é isso, a gente vai começar conosco mesmo, não tem outra coisa, né? Então é sempre bom lembrar isso. É, a gente não vai esperar estar perfeito para praticar. Vocês entendem isso? A prática é usar a matéria-prima, que é a nossa própria mente confusa, cheia de dificuldade, né, de expectativas, frustrações e assim por diante, mas é essa mesma mente que já é a natureza primordial. É essa mente que vai chegar na iluminação, não é uma outra mente. Então a gente vai usar o caminho gradual para esse reconhecimento. E vamos lá para a parte um, então. Uma nova visão da ética secular, página 10. Eu sou um homem velho. Nasci em 1935 em um pequeno vilarejo no nordeste do Tibete. Por razões além do meu controle, vivi a maior parte da minha vida adulta como um refugiado apátrida na Índia, que tem sido a minha segunda casa há mais de 50 anos. Isso lá em 2011, né? Por sinal, o ano que ele veio visitar a gente aqui a última vez, né? Muitas vezes brinco que sou o hóspede mais antigo deste país. Assim como outras pessoas da minha idade, testemunhei muitos acontecimentos dramáticos que mudaram o mundo em que vivemos. Desde o final dos anos 60, tenho viajado muito e tive a honra de conhecer pessoas de muitas origens diferentes, não apenas presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas e líderes de todas as grandes tradições religiosas do mundo, mas também um grande número de pessoas comuns de todas as classes sociais. Olhando para as décadas que se passaram, tenho muitos motivos para me alegrar. Através dos avanços da ciência, doenças que eram fatais foram erradicadas. Milhões de pessoas saíram da pobreza e tiveram acesso à educação e a cuidados médicos. Temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e a conscientização sobre sua importância aumentou tremendamente. Como resultado, os ideais de liberdade e democracia se espalharam por todo o mundo e há um crescente reconhecimento da igualdade humana. Também há uma crescente conscientização sobre a importância de um ambiente saudável. Em muitos aspectos, a segunda metade do último século foi de grandes avanços
e mudanças positivas no mundo. Mas, apesar de grandes avanços em muitas áreas, há ainda grande sofrimento e a humanidade continua a enfrentar enormes dificuldades e problemas. Enquanto em partes mais prósperas do mundo pessoas desfrutam de estilos de vida altamente consumistas, em outras existem milhões de pessoas cujas necessidades básicas ainda não foram resolvidas. Com o fim da Guerra Fria, a ameaça de uma destruição global por armas nucleares diminuiu, mas muitos continuam a passar pelo sofrimento e pelas tragédias dos conflitos armados. Em muitas áreas, as pessoas também têm enfrentado problemas ambientais que ameaçam sua própria subsistência e outros muito piores. Simultaneamente, muitos outros lutam para sobreviver em face à desigualdade, à corrupção e à injustiça. Esses problemas não estão limitados aos países em desenvolvimento. Em países mais ricos também há muitas dificuldades, incluindo problemas sociais generalizados, alcoolismo, abuso de drogas, violência doméstica, desagregação familiar. Há preocupação dos pais com seus filhos, com sua educação e com o que o futuro reserva para eles. Além disso, temos que admitir a possibilidade de que a ação humana esteja prejudicando o nosso planeta de forma irreversível, uma ameaça que cria um medo adicional. Somam-se às pressões da vida moderna, que provocam estresse, ansiedade, depressão e cada vez mais a solidão. Como resultado, em todos os lugares que visito, as pessoas reclamam. Até eu mesmo, de vez em quando, me percebo reclamando. Bom, se até o Dalai Lama reclama, né? E dirá nós, podemos reclamar um pouquinho também, né? Faz parte. É claro que há alguma coisa seriamente em falta na forma como nós, seres humanos, estamos conduzindo as coisas. Mas o que nos falta? O problema fundamental, acredito eu, é que em todos os níveis estamos dando exagerada atenção aos aspectos externos, materiais da vida, e negligenciando a ética moral e os valores internos. Por valores internos, refiro-me às qualidades que apreciamos nos outros e para as quais todos temos um instinto natural, herança da nossa natureza biológica como animais que sobrevivem apenas em um ambiente onde há cuidado, carinho, cordialidade. Em resumo, em que há compaixão. A essência da compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento dos outros e promover seu bem-estar. Esse é o princípio espiritual a partir do qual todos os outros valores internos positivos surgem. Todos admiramos nas pessoas as qualidades de bondade, paciência, tolerância, perdão e generosidade. E da mesma forma, todos temos aversão a demonstrações de cobiça, maldade, ódio e intolerância. Então, se desenvolvermos ativamente qualidades positivas, que surgem devido à nossa predisposição inata para a compaixão, e ao mesmo tempo aprendermos a combater nossas tendências destrutivas, nossa atitude será apreciada por todos. Sem dúvida, os primeiros beneficiados pelo fortalecimento de tais qualidades seremos nós mesmos. Ignorar nossas vidas interiores é algo que prejudica a nós mesmos, e muitos dos grandes problemas que enfrentamos no mundo atual são resultados deste ato de negligência. Tempos atrás visitei Orissa, região no leste da Índia, onde a pobreza, especialmente entre as comunidades tribais, culminou em contínuos conflitos e revoltas. Na ocasião, durante o encontro com um parlamentar local, pudemos discutir sobre essas questões. Do encontro, deduzi que há uma série de mecanismos legais e projetos governamentais bem financiados, já em vigor, destinados a proteger os direitos dos povos tribais e até mesmo dar-lhes assistência material. O problema, segundo ele, é que, devido à corrupção, esses programas não estavam beneficiando os destinatários. Quando projetos assim são corrompidos pela desonestidade, ineficiência e irresponsabilidade por parte daqueles que deveriam colocá-los em execução, tornam-se inúteis.
Esse exemplo mostra claramente que, mesmo quando um sistema é bom, sua eficácia depende da forma como ele é utilizado. Em última análise, qualquer sistema, qualquer conjunto de leis e procedimentos só pode ser eficaz se as pessoas responsáveis por sua implementação também forem competentes. Quando um bom sistema é mal utilizado devido à falta de integridade pessoal, pode facilmente se tornar uma fonte de danos ao invés de uma fonte de benefícios. É uma verdade geral que se aplica a todos os campos da atividade humana, até mesmo a religião. Embora a religião tenha o potencial de ajudar as pessoas a levarem uma vida significativa e feliz, quando mal utilizada, também pode se tornar fonte de conflitos e divisões. Da mesma forma, nas áreas de comércio e finanças, os próprios sistemas podem ser bons, mas se as pessoas que os utilizam não têm escrúpulos e são guiadas pela ganância, os benefícios desse sistema serão prejudicados. Infelizmente, vemos isso acontecer em muitos tipos de atividades humanas, até mesmo nos esportes internacionais, onde a corrupção ameaça a verdadeira noção de um jogo correto. Naturalmente, muitas pessoas inteligentes estão cientes desses problemas e trabalham sinceramente para corrigi-los, dentro de suas próprias áreas de especialização. Políticos, funcionários públicos, advogados, educadores, ambientalistas, ativistas, entre outros, pessoas de diferentes setores já estão engajadas nesse esforço. Isso é ótimo dentro de suas possibilidades. Porém, o fato é que os nossos problemas nunca irão se resolver apenas com a criação de novas leis e regulamentos. Em última análise, a fonte de nossos problemas é individual. Se uma pessoa não possui valores morais e integridade, nenhum sistema de leis e regulamentos será adequado. Enquanto as prioridades forem os valores materiais, a injustiça, a corrupção, a desigualdade, a intolerância e a ganância, todas essas manifestações externas causadas por negligenciarmos os valores internos persistirão. Então, o que devemos fazer? Aonde podemos pedir ajuda? A ciência, com todos os benefícios proporcionados ao mundo externo, ainda não forneceu uma base científica para o desenvolvimento dos fundamentos da integridade pessoal, os valores humanos básicos internos que apreciamos nos outros e que precisamos desenvolver em nós mesmos. Deveríamos então procurar os valores internos da religião, como as pessoas têm feito há milênios? Certamente a religião ajudou milhões de pessoas no passado, ajuda milhões no presente e continuará ajudando no futuro. Porém, apesar de todos os benefícios que oferece em relação à orientação moral e a um significado na vida, no mundo secular de hoje, a religião sozinha não é mais adequada como base para a ética. Uma razão para isso é que muitas pessoas já não seguem nenhuma religião em particular. Outra razão é que, na era da globalização, em que as pessoas estão mundialmente mais próximas e interconectadas, vivendo em sociedades multiculturais, a ética baseada em uma única religião atrairia poucos e não seria significativa para todos. No passado, quando os povos viviam relativamente isolados e separados uns dos outros, como nós tibetanos, que vivemos muito felizes atrás da nossa parede montanhosa por muitos séculos, o fato de cada grupo seguir uma abordagem da ética baseada em sua própria religiosidade não apresentava dificuldades. Atualmente, qualquer resposta baseada na religião ao problema de nossa negligência aos valores internos nunca poderá ser universal, porque será insuficiente. Precisamos hoje de uma abordagem da ética que não recorra à religião e que possa ser aceita tanto por aqueles que têm fé, como pelos que não a possuem, uma ética secular. Esta afirmação pode parecer estranha vinda de alguém que desde muito cedo viveu em vestes de monge. No entanto, não vejo nenhuma contradição. Minha fé me induz a lutar pelo bem-estar de todos os seres sencientes, ir além da minha própria tradição e chegar àqueles de outras religiões ou àqueles que não têm nenhuma, é alcançar integralmente o meu objetivo. Tenho confiança em que é possível e vale a pena tentar uma nova abordagem secular para uma ética universal. Essa certeza vem da minha convicção de que todos nós, seres humanos,
Somos fundamentalmente inclinados ou propensos àquilo que percebemos como bom. Tudo que fazemos é porque achamos que vai ser de algum benefício. Ao mesmo tempo, todos nós apreciamos a qualidade da bondade nos outros. Somos todos naturalmente orientados pelos valores humanos básicos de amor e compaixão. Preferimos receber amor ao ódio e preferimos receber generosidade à avareza. Quem de nós não prefere a tolerância, o respeito e o perdão pelas nossas falhas, ao invés de ser tratado com intolerância, desrespeito e ressentimento? Sou da opinião firme de que temos ao nosso alcance um caminho e os meios para alicerçar os valores internos, sem contradizer nenhuma religião, e ainda mais importante, sem depender de nenhuma religião. O desenvolvimento e a prática desta nova visão sobre a ética são o que proponho elucidar no decorrer deste livro. A minha esperança é que este livro possa ajudar a promover a compreensão de que precisamos de uma ética consciente e de valores internos nessa era de materialismo excessivo. Desde o princípio, quero deixar claro que não é minha intenção promover uma ditadura de valores morais. Se o fizesse, não seria de nenhum benefício. Tentar impor princípios morais através de comando externo nunca será efetivo. Ao invés disso, proponho a cada um de nós desenvolver a compreensão sobre a importância de valores internos, pois esses valores internos são a fonte tanto de um mundo eticamente harmonioso quanto da paz mental individual, da confiança e da felicidade que todos nós procuramos. É claro que todas as grandes religiões do mundo, com sua ênfase no amor, compaixão, paciência, tolerância e perdão, podem e de fato promovem valores internos. Mas a realidade do mundo atual é que uma ética baseada na religião não é mais apropriada. Por isso, acredito que chegou a hora de encontrar uma maneira de pensar sobre espiritualidade e ética além da religião. É o título do livro, né? Muito bem, pessoal. Então, eu acho lindo, assim, eu fico comovido com as palavras do Dalai Lama, que ele inspira a gente, assim, né? Que, primeiro, os valores internos, eles são decisivos para a nossa felicidade e para a nossa superação do sofrimento. É bem importante lembrar isso, gente, porque a gente está imerso numa cultura de que acredita que essa felicidade vai vir de alguma coisa como o consumismo. Esse que é o ponto, né? Como ele está dizendo, uma visão é, extremamente voltada para o mundo externo. Não é que a gente não deva se relacionar com o mundo externo. Ao contrário, a gente deve se relacionar de uma forma mais lúcida, percebendo que a felicidade não vem das coisas materiais. Basicamente é isso. É claro que as pessoas devem ter uma qualidade de vida mínima, né? A gente precisa ter um lugar para morar, uma roupa para vestir, uma comida, né? Para nos alimentar, serviço médico, isso tudo a gente vai precisar. Porém, a gente sabe que só isso é insuficiente. Então, pessoas muito ricas, muito famosas, ditas vencedoras, também suicidam. Então, isso mostra para nós que está claro que tem muito sofrimento nas pessoas que são vistas como exemplos de sucesso, de vencedores, certo? Então, deixar claro para nós isso. Por que que a gente precisa reforçar isso? Porque ainda as pessoas acham, se a gente for conversar com elas, se elas ganharem mais, se elas tiverem mais recursos materiais, elas acham que elas vão ser mais felizes. Não é isso? A gente mesmo acha, não é? Se eu conseguir ganhar aquele milhão, e aí vai. Aí você vai sonhando. E daí a gente vai olhar, até em pesquisa, gente, não sei se vocês já viram isso. Tem pesquisas sobre pessoas que ganharam nas loterias.
E essas pessoas, elas ficaram mais infelizes depois. Elas geraram mais ansiedade, mais sofrimento. Elas não, elas têm um nível de felicidade medida, né? No começo e depois aquilo cai, né? Preocupação e começa a ter a ideia de o que está acontecendo no entorno. Então, não é que a gente está fazendo uma apologia à pobreza, né? Não é isso. Ainda que a gente possa admirar o São Francisco e assim por diante, não é isso. O que a gente tem que deixar claro é que apenas riquezas materiais são insuficientes para um bem-estar interno, para uma felicidade duradoura. A felicidade do hedonismo, do consumismo, do materialismo, de você comprar alguma coisa e depois descartar aquilo, está fazendo a destruição do nosso planeta. E é insatisfatório para nós. Então a gente vai ver que é muito melhor a gente ter um amigo do lado do que inúmeros presentes, não é isso? Então poder ter um tempo para olhar para si, para olhar para esses valores e o que que nós vamos cultivar juntos, né? Então, nessa apresentação inicial aqui, né, que o Dalai Lama está fazendo para nós, essa introdução, a gente deve olhar que realmente teve uma evolução. A gente não vive mais na selvageria, na barbárie, como era antes, né? Ainda que hajam muitos conflitos e sofrimentos. A gente tem, vamos dizer assim, uma civilização que procura ter o mínimo, né? Que a gente procura ainda olhar para o benefício do outro e evitar prejudicar. Porém, ele estava dizendo ali para nós, não adianta também a gente ter uma fé cega em um sistema, porque isso não resolve. Por mais perfeita que seja a democracia de algum lugar utópico, sempre vai ter alguém corrupto, sempre vai ter alguém que não tem uma integridade interna, e aquilo vai se desviar. Então, a gente precisa olhar, então, o que que ele está trazendo para nós? Se eu olhar para o meu mundo interno e perceber que eu posso transformar a minha mente, eu posso ajudar as pessoas inspirando elas. E aí, se todo mundo um pouco melhorar as suas próprias relações consigo e com os outros, a gente melhora a nossa sociedade no entorno, tá? Pelo menos a dinâmica onde eu convivo, né? Quem já fez um pouco de prática, tá aí há 5, 10, 15, 20 anos praticando meditação, né, yoga, seja o caminho espiritual que for, a tradição, né, religiosa, a pessoa pode ter percebido que conseguiu transformar um pouco e que quando ela faz isso, de alguma forma reverbera no entorno e os outros também se sentem beneficiados. Como o Dalai Lama falou para nós, a primeira pessoa beneficiada somos nós mesmos. Quando a gente tem um pouco mais de paz, né? Um pouco menos de ganância, de cobiça, de querer, né, reconhecimento, isso é outra coisa também, né, gente? Eu sempre lembro isso. Às vezes a gente fica tão à mercê de fatores flutuantes quanto o amor do outro. Então parece que o amor do outro, o reconhecimento do outro vai me fazer feliz e vai me nutrir. Daí o outro pode estar com uma cara amarrada, pode estar infeliz, pode estar mal-humorado aquele dia. Daí parece que aquela nutrição não vem a nós. E aí parece que eu me sinto mal, eu me sinto desnutrida. Aí eu murcho. Aí eu fico flutuando, o meu humor, a minha felicidade flutua com a situação, fatores externos que eu não controlo. Não é verdade? A gente não controla o que que o outro vai dizer para nós, a gente não controla como é que vai acontecer as coisas com o mundo. O que a gente pode fazer é aprender, em vez de reagir, a responder de dentro, gerar uma autonomia com a nossa energia, com a nossa mente. Então, eu preciso trabalhar a minha mente, que é a forma de operar no mundo, é a minha forma de ver o mundo, na verdade. Como é que eu constato, que parece que é constatar, mas na verdade é como é que eu construo a minha visão da realidade. Dependendo dos referenciais que eu adoto, eu construo uma forma de ver o mundo. E aí o nosso treino vai ser olhar para dentro.
Então eu preciso virar esse olho para dentro, né? O Oriente tem essa história que a gente deveria ter um olho para fora e um olho para dentro. A gente tem que olhar para o mundo interno, né? E aqui eu acho que é possível fazer no nosso mundo ocidental, né? Com a cultura materialista, seja o que for, aonde a gente estiver, na academia, no trabalho, na nossa casa, né? A gente fala academia, a primeira coisa que vem é ginástica, né? Fazer atividade física, mas eu pensei na academia na universidade, né? Pode ser na ginástica também, por que não, né? Na natação, onde você estiver. Então, não é interessante isso, gente? Ó, parece que é uma coisa assim, é um ponto passivo, as pessoas, tá claro, assim, não tem discussão que para ter uma vida boa, uma vida, você deve ter uma saúde, certo? Então, você deve se alimentar bem, você, né, uma alimentação saudável, deve fazer atividade física, deve dormir bem, mas a gente precisa lembrar que a forma como eu me relaciono com as emoções, ela é essencial, ela é crucial para essas outras coisas. Então, eu olhar para o meu mundo interno, aprender a lidar com as minhas emoções, lidar com os outros, isso é importante. E é isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Quem não dormiu, quem ainda está aí, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O que vocês estão achando? Ou o que vocês estão esperando com esse estudo, não é? Qual que é a nossa motivação de sentar aqui uma quarta-feira à noite para a gente olhar esse texto, né? Primeira coisa que me vem na mente é assim, que a gente não perdeu a esperança, não é? Então isso é muito bom, que a gente ainda tem brilho no olhar e o nosso coração está aberto, receptivo para mensagens que são como um néctar, isso que o Dalai Lama, né, mostra para nós e outros mestres, né, outros seres que ainda nos inspiram, mesmo com toda a confusão, né, mesmo com toda a polarização, mesmo com todo o imperialismo, seja o que for, sofrimento, que você pode olhar para todos os seres, né, pode ver, né, muita amargor, tudo, né, amargura, tudo que você olhar, você pode, na verdade, trazer para sua mente, para o seu coração e aspirar, não, que eu possa ver de uma forma mais profunda a realidade e que eu possa ser de mais benefício para os seres. Que a minha presença no mundo seja dessa qualidade, que eu não prejudique ou que eu reduza ao máximo o impacto que eu causo nos outros, que é inevitável, mas que eu possa reduzir, não ser tão prejudicial e que eu possa ser mais benéfico dentro daquilo que eu tenho de qualidade, que eu puder oferecer para os outros, né? Ser bondoso é ser atencioso, você pode ser receptivo, ser aberto, estar junto, oferecer o seu espaço interno para as pessoas que estão tão cheias de si, cheias de pensamentos, né? Cheias de ideias, né? Então, a gente poder meditar é uma bênção que a gente é um presente para nós mesmos, porque a meditação é uma forma de se familiarizar conosco mesmo, fazer as pazes. E aí você está com a mente em paz, você oferece essa qualidade de mente para quem você encontra. E você não fica esperando que o outro te dê a paz, que o outro te dê a felicidade. Você oferece aquilo que você tem. Você não precisa cobrar nada, não está esperando nada, né? Essa é a nossa inspiração, essa é a nossa motivação. É claro que é imperfeito. Perfeição é iluminação. Depois que você iluminou, beleza. Mas a nossa motivação é sempre procurar ajustar isso, né? Para a gente se sentir inspirado no nosso dia, para a gente perceber que as pessoas importam, os seres importam, né? Não é só o meu schedule, né? A minha agenda. Então é muito isso, assim, a gente não querer mais ficar, ter uma visão utilitária do mundo. Os outros, o que que eles servem para mim?
Como é que o outro pode ser útil no meu jogo particular? E aí eu tenho que soltar isso. Então eu tenho que abrir a minha mente para ver o que que o outro, no mundo dele, está precisando. Como é que eu posso ajudar ele a se liberar um pouquinho que seja do sofrimento e alcançar um pouquinho que seja de felicidade? Então daí a gente entra no, vamos dizer assim, na linha, no fluxo, no esporte dos bodhisattvas. Esse que vai ser o nosso treino, né? Tá bom, gente? Eu acho que a gente já leu um tanto bom. Se a gente lê mais daí, até eu vou dormir no meio da leitura. Imagina vocês, né? Então a gente vai lendo um pouquinho por dia, do jeito que a gente fez, e vai contemplando o texto. Por favor, participem, né? Se vocês sentirem, fiquem à vontade. Eu sei que hoje é o primeiro encontro, né? Mas depois vai passando o tempo, a gente vai ficando mais à vontade para poder falar aquilo que a gente pensa, o que a gente tem pensado, né? As nossas experiências, porque vocês têm que lembrar, né? A gente sempre traz isso. O Dharma deve se tornar vivo na nossa experiência. Não é alguma coisa morta, né? Uma escritura que eu sei, eu consigo falar bem para minha família, no boteco, com os amigos, seja onde for. Não, não é isso. Eu quero transformar, aplicar ao meu fluxo mental. Dharma se torna vivo assim, quando eu pego o texto e eu contemplo com a minha experiência. Aquilo é útil, aquilo ajuda, pode transformar alguma coisa que eu estou vendo, pode ampliar minha visão, né? Então, essa é a forma inicial, vamos dizer assim. E é aquilo, né? É aberto a todos, não precisa ser budista, nem deve se sentir budista, não é o caso. O caso é, você sente que os valores internos fazem sentido? Compaixão, bondade amorosa, né, com um mundo compartilhado, que tenha tolerância, que tenha aceitação, que tenha generosidade, né? Então, a gente pode treinar para amplificar, para fomentar essas qualidades no nosso fluxo mental e aí provavelmente vai reverberar no entorno com as outras pessoas, né? E a gente não controla, né, o que que vai acontecer, não dá para saber, mas a gente controla o que que nós queremos fazer com a nossa própria mente. A gente pode direcionar, na verdade, é dirigir a nossa própria mente. Lembra, né? O Dalai Lama, ele resume os ensinamentos do Buda: evite fazer o mal, pratique o bem e dirija a própria mente. Então, é bem simples assim. Então, não prejudicar, trazer benefícios no possível e olhar a sua mente, se tornar, vamos dizer assim, o mestre dela, ao invés de refém dela, né? Tá bom, gente? Fez sentido a nossa conversa? A nossa leitura? Total, Gabriel. Eu acho que esse livro ele é muito adequado para esse momento que a gente está vivendo no mundo inteiro. E, e eu acho que vai ajudar muito. Eu não sei todo mundo, mas eu vejo as notícias, eu fico pensando assim, como é que a gente age com tudo isso, né? E eu acho que esse livro pode ajudar a gente a ver, mas ver com o mundo interno, não entrar nesse fluxo, né? Então, eu acho que é bem adequado, apesar do Dalai Lama no início dizer que falar da Guerra Fria que passou e que agora nós já estamos vivendo um outro momento com uma tensão parecida, né? E eu acho muito adequado a leitura desse livro agora para a gente conduzir a mente quando estiver vendo essa, porque não dá para deixar de ver as notícias, né? A gente não pode deixar de viver o samsara, É. mas poder ver isso de uma maneira mais pacífica, mais compassiva. Muito bom. Vou tentar ir até o fim dessa vez, tá bom? Que bom, Lô, que bom. Gabriel, e eu acho interessante também o livro para a gente ter uma linguagem que vá além do Dharma, né? Porque nas nossas relações pessoais, nem sempre a gente está convivendo com pessoas que estão estudando o budismo, estão estudando o Dharma,
Então, muitas vezes a gente vai conversar nos diversos níveis de relacionamento e a gente não pode partir das quatro, nove verdades, né, da roda da vida. Então, minha expectativa é que também o livro traga um argumento além, né, que a gente possa conversar com as pessoas, além exatamente daquele roteiro, da metodologia que a gente tem dentro do budismo, né? Então, eu fico com essa expectativa, assim, para a leitura, vou dizer. Muito bom, Yolanda, é isso mesmo. Eu achei ótima a observação da Yolanda, né? Da gente ter uma linguagem não religiosa, né? E poder transmitir da mesma forma esses valores. E também a Elo ali foi o que eu pensei. Falei, nossa, quem diria que em tão pouco tempo, de uma. Parecia que estávamos em paz, agora o mundo em ebulição, né? E com gente doida nos comandos. Então, realmente, assim, é um momento muito, muito que a gente precisa mesmo, porque ainda mais agora, esse ano de 2026, nós aqui no Brasil, né? Poder dialogar de uma outra forma, né? Porque se a gente começa a falar de budismo, também a gente fica chata do budista, a budista chata, né? Então, poder desenvolver outras formas de falar. Por isso também que eu me interessei, e eu tinha comprado o livro fazia tempo e nunca li. Aí eu falei, agora é a hora de ler esse livro. E aí convidei o Passo, ele topou, eu falei, oh, vamos ver se a gente consegue, tá? Na hora, na hora. Toda quarta aqui. Muito bom, muito bom. Né? É tão complicada a situação mundial, né? E dos seres que estão nesse mundo, né? Que eu acho que esse livro, além da questão religiosa, pode ajudar-nos a como nos localizar, para ajudar as pessoas que eventualmente até sejam prejudicadas por essa polarização, por essa maluquice que nós estamos vivendo. E é grave, porque esse ano será grave aqui no Brasil, mas é bom lembrar que nós estamos falando com alguém que se julga imperador, porque tem a nação economicamente mais possante da Terra e um exército que ele quer agora aumentar em 50%, né, para se defender, né? E nós temos visto aí que as coisas parecem estar piorando, não muito lentamente, não, então muito aceleradamente, né? Então, acho que vai fazer um bem, não só para nós, mas talvez nós possamos ajudar, como diz o Gabriel, outros seres que, que possam entender que existe alguma coisa diferente além dessa coisa cotidiana de atritos, de polarização, né? Então, quando a Lúcia me convidou, na hora eu disse: opa, opa, vamos lá. E Que bom, agradeço. alegria. Obrigado, eu que agradeço a presença, que bom. Muito É bom, isso. pessoal. Mas é essa é a ideia mesmo, vocês captaram a essência, assim, eu senti que era importante, era um momento oportuno mesmo, e a gente gerar esses meios hábeis, né? A Yolanda estava falando que realmente tem gente que tem aversão de sentir cheiro de incenso, que não quer nem saber, né? Que vai olhar o templo, vai correr daquilo, né? Então não é o caso. A gente quer falar com as pessoas aonde elas estão, e a gente não precisa, tem que ser totalmente apaisana, você não tem, não é nenhuma abordagem proselitista, você não quer converter ninguém, muito pelo contrário, você quer que a pessoa encontre nela mesma uma vida significativa, uma vida profunda, mas que ela perceba que isso também acaba resvalando nos outros. Então, a interdependência é algo que vai ter que observar. Então, gerar essa questão, a visão de harmonia interreligiosa e de cultura de paz. E a gente tem que ser, vamos dizer assim, expressão disso que a gente acredita. Daí, para isso, a gente vai fazer o treinamento, vai fazer o estudo, e vai olhar junto, e vai um apoiar o outro, né? Para exatamente isso. Eu não quero cortar relações com o mundo, não quero deixar de ver as notícias, não é isso. Eu quero ter lucidez, ter serenidade, como o Dalai Lama, que vê as tragédias, o sofrimento, mas se mantém em paz e pode ajudar muito mais pessoas do que a gente nervoso lá reclamando. Então é isso que nós vamos treinar. A gente estar em paz,
serenos, com discernimento, com a mente clara, lúcida, para poder ajudar quem quer que seja, do extremo A, do extremo B, aonde for. A gente vai olhar todos os seres, todos têm natureza búdica, e a gente quer ajudar a cuidar da biosfera. Então, a sanga é a sanga estendida, são todos os seres, todo mundo, né? E é isso que nós vamos fazer, cuidar deles todos e cuidar de nós. Daí nós vamos treinar nossa mente, né? Faz muito sentido isso, a gente olhar as nossas emoções. Porque, gente, não sei se vocês estão assim também, mas a gente se sente analfabeto emocional. Parece que a gente aprendeu um monte de coisa. Você pode ter feito cursado a graduação, feito não sei quanto mais de especialização, mas na hora de falar, para a gente volta nos 12, 13 anos. Não é verdade? A gente é daquele jeito. A bola é minha, eu que mando no jogo. Não é assim? Esse que é o problema das pessoas. Então, a gente vai tentar fazer essa alquimia, que é transformar a aversão em compaixão. A pessoa, por mais poderosa que ela seja, se ela está gerando sofrimento para os outros, vai gerar sofrimento para ela, e ela está confusa, ela não está entendendo. E a gente vai tentar gerar compaixão por elas. Então, aqueles que você mais tem aversão, quando vê, esses são quem mais a gente deve transformar e gerar compaixão, porque ele está sofrendo. É isso que vai ser o nosso olhar. Ele está inevitavelmente gerando sofrimento para ele e para as pessoas no entorno. Talvez no globo todo, né? Então é isso. Essa é a pessoa que tem que fazer o metabávana lá em primeiro lugar, né? Botar na listinha das orações em primeiro lugar ela, né? Que ele seja feliz, que ele se libere do sofrimento. Que você imagina se esses seres poderosos que direcionam os recursos materiais do planeta, se eles encontram a liberação, não é uma maravilha? Não é uma bênção? Então a gente tem que rezar para eles, que eles se iluminem, que a gente seja os bodhisattvas deles, sejam Budas, o quanto Temos que antes. fazer Etabávana para o Trump. Isso, é isso mesmo, com certeza. Musk vai colocando todo mundo lá, ó, é um atrás do outro. Por mais poderoso, eles não estão felizes e plenos, eles estão insatisfeitos, querendo ir para Marte, querendo conquistar. Eles ainda têm uma insatisfação, eles estão com um mar para beber, estão com sede e tomando água do mar. Vocês estão entendendo? Não mata a sede. E é isso, então a gente tem que gerar, em vez de aversão, compaixão deles, de todos. Porque às vezes a gente só tem compaixão, é uma compaixão enviesada. É a compaixão de quem é mais pobre, menos recurso. Não é assim que a gente olha? Tem que ter compaixão deles. Mas compaixão de gente poderosa, rica, bonita, famosa, que tem 2 milhões de seguidores, eles também estão infelizes. Então esse é o ponto, sabe? Caroline queria falar, por favor. Então, consegue me ouvir? Ou errado. Eu estou iniciando no budismo, né? Na verdade, eu moro na Tailândia. E esse ponto que você falou sobre ter compaixão com o próximo, né? Essa é a minha questão maior, né? Porque eu tento e esse é um desafio muito grande, principalmente dentro da minha família, né? E hoje passei um estresse absurdo, assim, que foi coisa pequena, mas me deixou estressada, que até sair do grupo e sair bloqueando essa, é uma prima minha, sair bloqueando ela de tudo. E fiquei com pensamento negativo o tempo todo nela. E dormi para tentar esquecer, acordei pensando no pensamento negativo. Falei, meu Deus do céu, eu preciso estudar o budismo. Eu assisti o filme do Sete Anos em Tibete, né? E entendo um pouquinho sobre o Dalai Lama, esse conhecimento de estar estudando sobre o budismo é muito importante para mim, para ver se eu consigo me concentrar e ter um baixo, né, de estresse, porque o meu estresse é muito alto, tipo, eu não tenho controle, né? Então, essa questão de estar estudando e entendendo como que eu mantenho esse equilíbrio, até porque eu uso muito, né, eu trabalho com o telefone, com o celular, e com o computador, e isso me deixa estressado, porque eu fico muito ansiosa, e aí acaba atrapalhando meu tempo, porque eu fico preso dentro de casa, e eu gosto de sair, respirar ar puro, sentar numa grama, respirar, meditar de verdade, ouvir o som dos pássaros, vendo o sol, né, brilhar.
E quando eu não saio, e aí eu fico por muito tempo conectada nas redes sociais, principalmente no computador, eu fico muito irritada. E aí quando eu medito, dá uma calmaria, assim, me ajuda Somos dois, bastante. Caroline. Tamo junto. É bem assim mesmo. Eu acho que os outros É, também estão sentindo assim. A gente tem uma tendência natural, a gente gostaria. Eu me sinto muito melhor quando eu saio para caminhar, vou lá no Sukhavati, na natureza, tenho tempo para sentar no templo, ou fico embaixo de uma árvore, escuto um rio. Isso com certeza a gente deve fazer. Isso é muito nutritivo. Nos conectar com a Mãe Terra, né? Isso é muito bom. Como nos conectar com os outros de verdade. Acontece que, por muitas causas e condições, a gente está no mundo virtual, não é isso? Isso existe. Então, como é que eu vou trazer lucidez para esse mundo? No entanto, a gente está se encontrando aqui, está sendo possibilitado pelo mundo virtual. Tudo que é de tecnologia online, tem gente de vários lugares do Brasil e de fora. Então, como é que nós estamos agora? Esse ponto, Caroline, com certeza é possível a gente se distanciar no sentido de abrir um espaço e não precisar ser tão responsivo. Esse que é o uhum, maior problema da internet, redes sociais, nosso trabalho online. É a gente ser muito rápido, porque a gente tem acesso a muitas coisas de forma muito rápida. E aí acelerou o nosso processo de impulsividade. Isso também, infelizmente, aconteceu. Então, o nosso treino vai ser assim: eu preciso recobrar um pouco da minha estabilidade frente àqueles fenômenos. Então, vai ser treinar isso mesmo. Eu vou me resguardar, eu vou meditar, fazer yoga, né? O que eu tiver de meios hábeis, eu devo usar. Mas eu não devo rechaçar e rejeitar aquilo que eu tenho uma aversão inicial, sabe? Eu também tenho uma aversão. Às vezes eu olho a internet, eu olho o mundo virtual, aquilo cansa, cara. Você fala, meu Deus, não dá para voltar ao mundo anterior que a gente sentava em roda, tomava um café, comia um bolinho de fubá e todo mundo conversava, se entendia? Não tem como voltar a isso, né? A gente agora vive numa outra realidade. E agora, como é que eu posso entrar nesse mundo virtual com lucidez? O próprio Lama Santen, né, nosso professor de budismo dentro do SEB, ele falou isso na palestra dele de primeiro agora de janeiro, né? Início do ano. Tem muitas pessoas que podem ser beneficiadas no mundo virtual, que a gente pode alcançar muita gente levando lucidez, discernimento ali dentro, né? Vai ser um treino para nós, né? Não se perder no meio das notícias, não gerar raiva, não gerar mais emoção perturbadora, que parece que eu tô, sabe como? Eu olho aquilo, aí eu, em vez de eu olhar o incêndio e querer acalmar o incêndio, jogar água, apagar aquilo, parece que eu boto mais lenha na fogueira, né? Assim, eu fico com mais raiva, eu quero reverberar mais sofrimento. Daí eu tenho, primeira coisa, calma lá, alto lá, calma, eu não preciso intensificar isso, né? Eu vou tentar reduzir, vou tentar amainar, né? Reduzir o impacto de sofrimento nos seres, né? Então a gente pode lembrar disso. Eu faço essa pergunta para mim mesmo, não. Hoje, como é que a minha vida pode ser significativa para mim e para os outros? O que que eu posso fazer para minha vida ser benéfica? Então eu posso usar esse treinamento para ajudar as pessoas e ajudar a mim mesmo, porque muitas vezes a gente não aguenta. E é normal. A gente tem que ser franco com a gente mesmo. A gente não vai querer ser fake, né? Fingir que a gente tem uma evolução espiritual, que nada me abala, nada me atinge. Não é esse o caso. Sou o, o Dharma chato, né? Como tem o eco chato, tem o Dharma chato, o cara que acha que está evoluído, que sabe tudo, os ensinamentos. Não é o caso. Eu tô no mundo real, feijão com arroz. Eu fico bravo, eu fico cansado, exaurido, não aguento mais. Mas ainda assim, é o que a gente falou, tem brilho no olhar, tem esperança. A gente percebe que existem ensinamentos que podem nos inspirar, nos ajudar, né? Eu sinto assim. Eu fico, se você se sente, como é que eu vou dizer assim, comovido quando ouve o mestre, né? Quando ouve os ensinamentos,
ou quando vê uma pessoa genuinamente bondosa, independentemente da religião, se ela tem ou não, você nem pergunta, não vem ao caso, mas se vê uma pessoa bondosa, acolhedora, receptiva, que ajuda os outros, isso não inspira a gente? É bem isso que ele está falando para nós. Então, esses valores que eu vejo nos outros e que eu admiro, eu posso cultivar em mim mesmo. A outra palavra para meditação, eu falei Gon, né, que é em tibetano, se familiarizar. A outra palavra para meditação em sânscrito é Bhavana, que é cultivo. Então, eu posso cultivar estados mentais mais favoráveis, de benefício para os outros e para nós mesmos. Então, é só a gente lembrar isso. Uma pessoa com a mente serena, clara, coração tranquilo, focada, ela vai poder fazer muito mais em benefício dos seres do que alguém com raiva, bravejando, né, criticando e nada presta, e aí vai. Então, a gente tem que ter esse olhar também positivo de reencantamento, que a vida presta, não é? A vida serve, a vida é útil, a vida é boa. Eu posso lembrar que existem coisas boas na vida. E que é isso que nós vamos tentar ajudar as pessoas a gerar essa terra pura, né? Com o nosso estudo, sem nenhuma cara de religião, não. Bem diretamente, a gente pode usar artifícios da ciência, né? A neurociência, que evoluiu muito nos últimos 20 anos. Então, tem muitas formas a gente ajudar a pessoa falando numa linguagem mais próxima do mundo contemporâneo, né? Então, tá bom, pessoal. Espero que tenha sido útil, tenha sido bom. Vamos fazer então a dedicação. Eu vou procurar aqui então a página e aí eu vou compartilhar com vocês. A nossa sadhana. Vamos por lá no finzinho. Todo mundo agora lembrar, né? Quando a gente faz uma prática, faz a motivação, estabelece aquilo que você aspira, depois faz a prática, uma leitura, uma meditação, que seja 5 minutos e no final dedique os méritos. Que ele não fique só para mim, fique para todos os seres, que reverbere em todas as direções, né? Então vamos só fazer um instantezinho de silêncio. Muito bem. Vamos fazer a nossa dedicação então. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todos os que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra,
mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Bhari Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Delsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Luk Chosun Ring Luche Zanding Sasun Chapar Peldroju Chosun Namwadan Midraudusun Gele Show. Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço muito de coração a presença de cada um. Que bom que a gente possa estar junto, se lembrando dos ensinamentos, né? Um apoiando o outro, como Sangha, que a gente possa dar sequência, que esse livro possa ser um alento, ser uma bênção, ser uma inspiração para a gente ter uma vida de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Tá bom? Obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Gratidão. Gabi. Boa Gabriel, noite. Até. obrigado a todos. Presente. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.